Olá, oitavo ano, tudo bom? Nessa semana nós veremos um conteúdo novo e além de um conteúdo novo, nós temos uma novidade. A partir dessa semana, a cada aula dada e a cada atividade feita por vocês, eu vou atribuir uma nota. Então, quando vocês terminarem a atividade, vocês vão fazer umas fotos do caderno, né? Umas fotos que eu consiga ler o que está escrito. Então, já começa daí caprichar na letra, né? Vão me enviar. E aí eu vou atribuir uma pontuação para essa atividade feita por vocês e essa pontuação vai servir para dar a nota do bimestre, certo? Para garantir que todo mundo faça direitinho e dentro do tempo previsto, vocês têm a partir de hoje até a próxima segunda para me enviar a foto do caderno, tá bom? A partir de terça que vem, eu não recebo mais fotos das atividades dessa semana, certo? O conteúdo de hoje é sobre tipos de sujeito. Então, para nós compreendermos direitinho essa matéria, e como nós não temos o apoio de um quadro aqui em casa ainda, eu fiz cartazes. Então, eu vou apresentar para vocês os cartazes, vou ler com vocês, vou riscando, tentar aprender a matéria desse jeito aqui. Além disso, esse mesmo conteúdo está no livro didático de vocês vão fazer atividades sobre ele. Então, se ficar alguma dúvida, volte o vídeo, veja de novo, reveja, como na sala de aula, quando vocês falam, professora, eu não entendi, explica de novo. Então, usem o vídeo como se estivessem me pedindo para explicar de novo, tá bom? Além disso, quando forem fazer a atividade do livro, leiam o que está escrito lá. Entendam o enunciado da questão, leiam devagar. Tem questões que pedem 2, 3 coisas diferentes. E aí a maioria das pessoas lê só a primeira parte da questão. Tá? Então leiam com calma, tenham certeza de que deram a resposta certa. Como é que eu vou ter certeza, professor? Olhando o que você aprendeu, olhando o que diz o livro, você consegue saber se a sua resposta está certa ou não, tá? Então tem gente que fala assim, eu fiz, mas não sei se está certo. Claro que você tem que saber se está certo ou se está errado, né? Você tem que acreditar no que você fez. Se você está em dúvida, é porque não ficou tão bom. Caprichem, pessoal, não deixa a tarefa acumular, porque daqui a pouco nós vamos voltar e aí nós vamos fazer muita coisa, vai ser muito corrido. Então tenta não deixar o conteúdo acumular. Tenta não levar tudo na brincadeira. Tenta tirar um tempinho todos os dias para estudar, para fazer as tarefas, para organizar o caderno, tá bom? Agora eu vou dar uma pausa, mudar o ângulo da câmera para poder explicar o conteúdo para vocês, tá bom? Olha só, então o conteúdo dessa semana é sobre sujeito, tipos de sujeito. Mas antes disso eu quero dar uma visão geral para vocês. A partir de agora, em todos os conteúdos de agora em diante, nós vamos falar de oração. Então, para começo de conversa, nós precisamos entender o que é uma oração. Uma oração é uma frase, é um período construído em torno de um verbo. Tá? Então agora nós vamos falar desses períodos, desses pedaços de textos construídos em volta de um verbo. E aí, os elementos essenciais de uma oração, os principais são sujeito e predicado. Na aula de hoje nós vamos falar sobre sujeito, nas próximas aulas nós vamos entrar no predicado. E aí nós temos também os termos integrantes e, por último, os termos acessórios. Tudo isso aqui a gente vai ver de agora em diante, tá? Então, só para vocês terem um panorama geral e já irem se ambientando com essas palavras. Sujeito, predicado, complemento nominal, complemento verbal, objeto direto, vocês já irem conhecendo tudo isso, tá bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre tipos de sujeito. Olha aqui quais são os tipos de sujeito. Simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Já tem alguma ideia sobre isso? Já ouviu alguma coisa sobre isso? E nós vamos falar também sobre adjunto adnominal e complemento nominal. Na verdade, vamos diferenciar um do outro. Decidir quando é um, quando é outro, tá bom? Mas agora, nesse momento, vamos falar de sujeito. Então, olha aqui, acompanha comigo. Tipos de sujeito. Então, a primeira coisa, vamos descobrir o que é o sujeito. O sujeito é o termo da oração a quem o verbo se relaciona, de quem o verbo diz alguma coisa. Então, olha aqui, voltei esse outro cartaz aqui para relembrar com vocês. Em primeiro lugar, então, os termos essenciais da oração, aqueles que não podem faltar. O sujeito e o predicado. O que é o sujeito? É o termo sobre o qual se declara algo.
Então eu costumo dizer que para achar o sujeito, você acha o verbo primeiro. O verbo não faz parte do sujeito. O verbo faz parte do predicado. Mas você acha o verbo e pergunta para ele quem ou o que. Aí você perguntando isso pro verbo, você acha o sujeito. Olha só. João chegou atrasado à reunião. Quem é o verbo? Chegou. Aí você pergunta, quem chegou atrasado? Quem chegou? João. Achei o sujeito. Compramos o sítio, meu pai e eu. Quem é o verbo? Compramos. Você pergunta pro verbo? Quem? Quem compramos o sítio? Meu pai e eu. Achei o sujeito, certo? Então, o sujeito é o termo da oração sobre o qual declaramos algo, ou seja, sobre o qual falamos algo. Então, nós falamos que o João chegou atrasado. Nós falamos dessa pessoa, chegou atrasado. Nós falamos dessa pessoa, compramos o sítio. Então, o sujeito é de quem se declara algo. E aí, o sujeito recebe, geralmente, 5 classificações. Simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Por que geralmente não sempre? Porque algumas gramáticas, alguns livros, consideram o sujeito oculto como sendo um sujeito simples. Porque ele é possível de se identificar, mesmo não estando escrito. Olha só, comprei um lindo sítio. Quem comprei? Eu. Mas não está escrito eu. Mas eu sei quem é pela terminação verbal. Então, ele algumas vezes é considerado sujeito simples, porque mesmo não estando escrito, é fácil identificar, tá? Agora, então eu já sei que o sujeito é o termo sobre o qual declaramos alguma coisa. E o predicado? O predicado é o termo que declara algo em relação ao sujeito. Basicamente é assim, achei o sujeito, todo o resto é predicado. Então, quando eu digo João chegou atrasado à reunião, João é o sujeito, então o predicado vai ser chegou atrasado à reunião. Compramos o sítio meu pai e eu. O sujeito é meu pai e eu. O predicado vai ser compramos o sítio, certo? E aqui que nem tinha sujeito escrito, tudo é predicado, certo? Então olha aqui, aquele homem de terno trará nossas coisas. Aí eu acho o verbo, que é trará, aí eu pergunto, quem? Quem trará nossas coisas? Aquele homem de terno, esse é o sujeito. Todo o resto é o predicado, certo? Agora, vamos às especificações sobre cada tipo de sujeito aqui. Vamos voltar para aquele outro cartaz. Tipos de sujeito. Agora sim. Quais são os tipos de sujeito? Ele pode ser simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente. Quando cada um? O sujeito é simples quando ele possui apenas um núcleo. Quer dizer, uma palavra mais importante. E não uma palavra só, né? Uma só é a mais importante. Por exemplo, aquele garoto é meu filho. Então, eu tô falando de quem? Aquele garoto. Tudo isso aqui é sujeito. Agora, se eu perguntar qual é o núcleo do sujeito, qual é a palavra mais importante? Aquele é meu filho ou garoto é meu filho? No caso, garoto é meu filho. Eu tenho um núcleo. Se eu tenho um núcleo, o sujeito é simples. O sujeito vai ser composto quando eu tiver 2 ou mais núcleos. Aqui apagou um pouco, depois eu vou consertar antes de pôr foto lá. Chegaram tarde o pai e os filhos. Então, eu tô falando de quem, gente? Tô falando sobre o quem? O pai e os filhos. Ah, então é composto porque tem 1, 2, 3, 4, 5 palavras? Não, isso aqui é o sujeito. Agora, se eu perguntar qual é o núcleo do sujeito, qual é a palavra ou as palavras mais importantes? Quem chegaram tarde? Pai, filhos. Núcleo é só isso aqui. Esse não é núcleo, esse não é núcleo, esse não é núcleo. Certo? O sujeito pode ser oculto ou também chamado de desinencial e às vezes até chamado de sujeito simples quando ele não está escrito na frase, mas eu consigo identificar. Como é que eu consigo identificar? Porque o verbo vai estar na primeira ou na segunda pessoa. Lembra de quem são as pessoas verbais? A primeira pessoa verbal sou eu ou nós. A segunda pessoa verbal, tu ou vós. Ó, só tem uma opção no singular, uma opção no plural. E a terceira pessoa verbal? É aí que vem o problema. A terceira no singular é ele, ela ou você, né? Tudo junto não, é um, eu nunca vou saber determinar com certeza. No plural, vira eles, elas
ou vocês, certo? Então, por isso que quando o verbo está na primeira ou na segunda pessoa, mesmo o sujeito não estando escrito, eu identifico. Por exemplo, falei com o chefe de polícia. Quem falei? Eu. Então, falei com o chefe de polícia. Quem falei? Eu. Não está escrito eu falei, mas só combina o verbo conjugado desse jeito, falei, só combina com eu. Não dá para dizer tu falei, elas falei, só combina com eu. Já o verbo vai ser indeterminado, o sujeito vai ser indeterminado quando o verbo estiver na terceira pessoa. E muitas vezes, além de estar na terceira pessoa, vem acompanhado do pronome se, que aí indetermina de vez e não dá para identificar. Por que que na primeira e segunda dá e na terceira não dá? Porque na primeira eu só tenho uma opção no singular, uma no plural. Na segunda eu só tenho uma opção no singular, uma no plural. Já na terceira eu tenho 3 suspeitos no singular e 3 suspeitos no plural. Como é que eu vou apontar com certeza? Então olha aqui, venderam todos os doces. Quem venderam? Pode ser eles venderam, elas venderam, vocês venderam. Alugam-se casas para a temporada. Quem alugam-se? Pode ser eles alugam, elas alugam, não sei, né? Então essa é a diferença. No oculto e no indeterminado tem sujeito, ele não está escrito. No oculto eu identifico, no indeterminado eu fico na dúvida entre 3, certo? E aí por último a gente tem oração sem sujeito ou oração com sujeito inexistente, que é tudo a mesma coisa. Como o próprio nome diz, uma oração com sujeito inexistente é aquela em que o sujeito não existe. E quando é que o sujeito não existe? Quando o verbo é impessoal. Um verbo impessoal é aquele que não pode ser relacionado a nenhuma dessas pessoas aqui, ó. Ele não pode ser conjugado por nenhuma dessas pessoas. Se eu falar, por exemplo, o verbo amar, ele é pessoal, porque dá para conjugar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Agora, se eu falar, por exemplo, o verbo chover, dá para conjugar? Eu chovo, tu choves, ele chove, alguém chove? Não. Então, isso são verbos impessoais, aqueles que não dá para conjugar porque falam de ações e de coisas que não são realizadas por pessoas. Amanhecer. Eu amanheço, tu amanheces, ele amanhece? Não, a gente não amanhece, né? Então, olha, a oração é sem sujeito quando eu tiver verbo impessoal. A informação do predicado não se refere a sujeito nenhum. O verbo é impessoal quando, primeiro, indica fenômeno da natureza, porque nenhum de nós faz nada que a natureza faça, né? Então, anoiteceu muito cedo, o verbo é anoiteceu. Quem anoiteceu, gente? Ah, eu anoiteci, ele? Não. Então, nenhuma dessas pessoas verbais anoiteceu. Então, quando o verbo indica fenômeno da natureza, sujeito inexistente. Quando nós tivermos o verbo fazer, ou o verbo ser, ou o verbo estar, indicando o tempo cronológico ou o tempo atmosférico, clima. Então, por exemplo, faz meses que ela não aparece. Quem faz meses? Ninguém sabe fazer meses. Agora, se fosse, por exemplo, Mariana faz bolos de chocolate. É o mesmo faz. Mas quem faz bolos? Mariana. Então, o verbo fazer só fica impessoal quando ele indica tempo. Se ele diz que eu faço bolo, faço doces, faço faxina, aí ele tem pessoa. Isso aí não são coisas da natureza. O verbo também é pessoal quando eu tenho o verbo haver, indicando o sentido de existir. Então, havia mulheres na sala. Se tem o verbo haver, sujeito inexistente, certo? Uma observação importante para vocês lembrarem. Os verbos impessoais ficarão sempre na terceira pessoa do singular, tá? Então, não vai colocar anoiteceram, fizeram, haviam. Vai ser sempre no singular, certinho? E a última parte do conteúdo de hoje é a associação entre complemento nominal e adjunto adnominal. Nomes estranhos, compridos, mas o conceito não é tão difícil. Todos dois são termos, são pedaços de frases, são palavras, são conjuntos de palavras que se ligam a nomes, indicando características, melhorando o sentido, determinando. As diferenças são que, para começo de conversa, o complemento nominal é um termo integrante da oração, eu preciso dele. Enquanto que o adjunto adnominal é um termo acessório, eu posso jogar fora, eu posso tirar da frase que não faz falta. Olha,
O complemento nominal relaciona-se a adjetivos, advérbios ou substantivos abstratos. É sempre regido por preposição, coloquei aqui entre parênteses as principais preposições. É um termo integrante da oração, olha, faz parte do grupo de termos integrantes. Portanto, é importante para o entendimento. Então, eu coloquei aqui exemplos. Este filme é impróprio para menores. Então, esse para menores é o complemento nominal do nome impróprio, do adjetivo impróprio. Se eu tirar e colocar só, este filme é impróprio, quer dizer que esse filme é ruim para todo mundo. Quando eu digo que é impróprio para menores, eu especifico o público. Então, se você não é menor, esse filme é bom para você, você pode assistir, tá? Então, ele é necessário para eu entender a oração, para eu entender o sentido da mensagem. Se eu tirar o complemento nominal, eu posso entender errado a mensagem. Então, eu posso entender que o filme é impróprio, pronto, acabou. Né? E ele não é impróprio para todo mundo, ele é impróprio só para menores. Outro exemplo, as notícias chegaram perto da verdade. Então, esse da verdade é o complemento nominal que completa o objeto, aliás, o advérbio perto. Se eu tirasse, as notícias chegaram perto. Vocês iam saber perto do quê? Perto do fim, perto do comandante, perto do professor. Não, eu precisei dizer perto do quê? Para evitar mal entendido, para evitar que a mensagem não tivesse o sentido completo. Então, eu preciso do complemento nominal para você entender a mensagem. Aqui, a luta pela verdade continua. O complemento nominal é pela verdade. Complementou um substantivo abstrato, luta. Se eu tirar, ele vai fazer falta. Ó. A luta continua. Vocês vão saber que luta? Vocês vão pensar que é a luta de boxe, ou que é a luta pelo direito das mulheres, ou que é uma luta por igualdade social. Então, quando eu coloco o complemento nominal, eu determino, eu especifico que luta que continua. Então, ele é importante para eu entender o sentido da oração, para eu não entender errado, ou para deixar de entender completamente. Enquanto isso, o adjunto adnominal completa o substantivo concreto ou abstrato. O nominal completava só o abstrato. O adjunto adnominal, concreto ou abstrato, qualquer substantivo. Pode ser representado por artigo, pronome, adjetivo, numeral ou locução adjetiva. Não é fundamental a oração, podendo ser descartado. Por exemplo, a carta da testemunha revelava segredo. Esse da testemunha é um complemento nominal, é um adjunto adnominal do substantivo carta. Mas se eu tirar, você entende, sem prejudicar. A carta da testemunha revelava segredos. A carta revelava segredos. Não compromete o sentido da frase como comprometia aqui. Aqui, a luta da população trouxe bons resultados. Esse da população se juntou ao substantivo luta, mas é descartável. A luta da população trouxe bons resultados. A luta trouxe bons resultados. Não compromete o entendimento como aqui, certo? Aí vocês vão para a atividade do livro. Vocês vão colocar o livro de vocês na página 40. Tá aqui. Tem essa mesma explicaçãozinha que eu dei sobre o sujeito aqui. Depois tem a mesma explicação sobre a adjunto adnominal aqui. Vocês vão copiar e responder as questões do 1 da página 40 até a página 44, tá? Então, o quadro não precisa, o quadro não precisa, o quadro não precisa, o quadro não precisa. Só as questões mesmo, tá bom? Não precisa. Lá no grupo eu vou colocar direitinho o que precisa e o que não precisa, mas o conteúdo está nessas atividades aqui. Leiam esse quadro azul, leiam esse quadro alaranjado com atenção. Tenta lembrar do que foi explicado aqui no vídeo, tenta relacionar um com o outro, ver se entendeu, se ficou dúvida, qualquer coisa, entre em contato, certo? Agora vamos dar outra pausa e trocar o ângulo. Então, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Pode parecer um pouco extenso, mas eu quero que vocês vejam com atenção, que vocês estudem direitinho, porque é matéria para sempre, tá? Então, não, vou pular essa, depois eu vou responder de qualquer jeito, eu vou colar do colega. Isso aqui é um conteúdo que, como eu mostrei para vocês nesse quadro aqui, é apenas o começo. Então, nós vimos hoje o sujeito. Nas próximas aulas nós vamos ver os predicados, os complementos, nós vamos ver os termos integrantes, até chegar nos acessórios. Então, um tá ligado ao outro. Vocês vão ver mais pra frente que para entender você tem que ter entendido o outro. Um precisa do outro. Então, voltem ao vídeo quantas vezes for necessário. Igual na sala de aula vocês pedem para eu explicar de novo. Vejam o vídeo de novo, e de novo, e de novo, tá bom? Leiam no livro.
Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Leiam os enunciados das questões com calma. Leiam direito, tá? Então, ler não é só falar termos da oração. Mas eu entendi o que quis dizer, eu entendi o que me perguntou, né? Então, eu tenho tido alguns problemas com relação a isso. Falta de leitura com atenção. Então, ler é entender. Se eu não entendi, eu não li. Nas próximas aulas, eu vou passar um trabalhozinho para vocês, porque a gente precisa de uma nota, tá bom? Então, já vão adiantando, lembra aquele trabalho das lendas que eu tinha pedido para vocês? Já vão adiantando ele que nós vamos precisar dele, tá certo? Então, beijo, até semana que vem. E não esqueçam de mandar as fotos para mim o mais rápido possível, certo? Vale nota. Tchau!